Continuando então consciências, né, na terceira aula, na página 209, fala lá assim, ó, poluição do ar atmosférico. Isso mesmo. Então assim, está acontecendo muita poluição devido então à ação do ser humano. Isso mesmo. Observe então aqui nesta imagem, olha só, né? Mais educação, mais emprego, mais saúde e menos poluição. Isso mesmo. Então essa imagem, essa chave está dizendo então isso pra gente. E aí fala assim, ó, qual é a mensagem que está dizendo aí? Né? O que você entendeu? Que precisa então ter menos poluição para que as pessoas tenham melhor condições então de vida, né? De saúde, né? Também, certo? Fala assim, ó, que tipo de problema ambiental está causando, está mostrando nesta imagem? A poluição do ar. Olha só, olha aqui como que tá essas fábricas aqui, ó, tanto de fumaça, não é? Isso mesmo. E fala também assim, ó, é a principal responsável pelo problema ambiental. Quem são? O ser humano. Então são as pessoas que são as principais, né, os principais responsáveis, né, pela a poluição então do ar, tá? Através então das suas atividades, né, que ele exerce durante o seu dia a dia. Aí fala assim, ó, que essa poluição ela é maior, sabe onde? Nos centros urbanos, isso mesmo, nas cidades, devido então o quê? Devido ao movimento dos carros, devido às fábricas, né? Devido então ao lixo acumulado que muitas pessoas colocam fogo, então, né, para diminuir e causa então essa poluição do ar, tá? Olha só, aqui na página também fala assim, ó, os poluentes atmosféricos são gases tóxicos ou partículas sólidas e líquidas que alteram então as características, né, do ar, prejudicando então a vida do ser humano. Então, se o ar está poluído, prejudica a nossa vida. E olha só que contraditório. Quem é que causa então a poluição do ar? As pessoas, o ser humano. Então, falta, ó, consciência, né, para que isso possa diminuir, né, e diminuir então, né, o ar poluído para ajudar então na vida do ser humano. Na página 210 fala lá assim, as atividades humanas são a principal causa, né, da liberação de poluentes na atmosfera, que causa então a poluição do ar. Olha só, fábricas e indústrias emitem então uma grande quantidade de poluentes no ar atmosférico. Mas como que isso pode ser, né? Pode diminuir? Olha só, a instalação de filtros, isso mesmo. Existem técnicas, né, utilizadas então em algumas indústrias, algumas fábricas, não são em todas, infelizmente, né, que ajudam então a diminuir, né, essa liberação, né, dos poluentes então no ar. Temos também, olha só, as queimadas, né, a queima, né, de combustível nos automóveis. Jaqueira, então não posso mais andar de carro? Pode sim, mas você tem que dar preferência porque para o transporte coletivo, porque é onde carrega mais pessoas, então diminui a circulação dos veículos pequenos, tá? Então por isso ajuda então a diminuir os poluentes então do ar. Mas também existem também a instalação dos catalisadores, isso mesmo. Então quem tem carro pequeno pode colocar então instalar esses catalisadores que diminui também, né, essa emissão de poluentes, tá? E outra coisa, temos também, olha só, as queimadas, isso mesmo. Muitas pessoas fazem queimadas, né, no solo para então produzir plantações ou até criação de animais. Devido a essas queimadas, o que acontece? Aumenta então a poluição no ar atmosférico, tá bom? Na página 211 também fala sobre os vulcões, isso mesmo. Os vulcões, quando eles entram então em erupção, que olha só, que é aqui, tá? Fala também que eles liberam o quê? Gases, poeira, cinzas e outros componentes também que prejudicam então o ar atmosférico, tá? Então não é só a ação do ser humano, tem também as ações naturais, né, da Terra que causam também essa poluição.
Mas lembrando que a poluição maior é realizada, né, através das atividades feitas pelas pessoas, pelos seres humanos, tá? E olha só, quando também tem muita queimada, o que que acontece? Você, né, prejudica ali, né, você acaba com a proteção da terra, você resseca então aquilo ali. E isso pode acontecer, as queimadas, tanto com a ação do ser humano, como também com os raios. Se a plantação estiver muito seca, né, e ali receber um raio, então pode ocasionar então uma queimada. Por isso, então, existem as poluições realizadas pelos seres humanos e também pela ação da natureza, tá bom? E olha só, a atividade agora é na página 212, fala assim, ó, pede para vocês lerem uma reportagem, né, que fala sobre um depoimento concedido durante uma entrevista sobre o fechamento de uma fábrica na China. Então, olha só, eu quero que vocês leiam, né, esse texto aqui que fala então o porquê que foi fechada, né, essa fábrica na China. E aí você vai então responder a letra A e B. Olha só. De acordo com o texto, quais os prejuízos causados pela instalação da fábrica no local? Então, você vai ler o texto e vai dizer para a tia Keila qual foi os prejuízos, o que que aconteceu, tá? Na letra B já fala assim, ó, como a poluição do ar afetou a produção de alimentos da população local? Olha só, a poluição, como que ela afetou nos alimentos? Olha lá, no cultivo então dos alimentos, isto mesmo, né? Vai poluir o solo e automaticamente vai poluir também os alimentos. E a chuva também vai ficar mais ácida. Com isso também prejudica então os alimentos, tá bom? Mas olha só, na nossa live, daqui a pouquinho, lê o texto aí que dá tempo. Lê o texto aí pra gente resolver então as atividades. Até já! Agorinha, estou esperando vocês.